Santo é teu nome. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus! Santo é teu nome, Pai. Aleluia. Glórias a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Igreja para o Senhor. Amém! Amém. Vamos ler. A nossa palavra vai ficar no livro de 1 Coríntios. Dois, 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2. Amém, Jesus! E a partir do versículo 14. E vamos tentar também no capítulo 3. É 1 Coríntios. 1 Coríntios, isso. Não, segundo primeiro. Primeiro. Vai ter capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2 e 3. E capítulo 2, isso, noite. É isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. E a gente vai pegar no capítulo 3, tá? Amém, Jesus! Amém? Amém? Show. Achou? Tá bom. Vamos ver? Abaixo do versículo 14, tá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eita Deus. Eita, Jesus! Eita, Deus! Todo No capítulo 3, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a menino em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Ó Senhor! Porque dizem eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia! Até aqui. Aleluia, Jesus! Então, essa aqui é a nossa palavra. Amém, Senhor Jesus! Vou tentar parar um pouquinho mais forte para a irmã Kátia, né? Sim, Jesus! Vou falar um pouquinho mais. Tá me ouvindo? Então tá. Vamos lá. Então, na nossa palavra vai ter. A gente vai falar sobre 3 tipos de homem que a Bíblia está falando. Não é 3 tipos de homem, tipo, em forma de diferença, mas é como se fosse estado. Pode ser como estado de homem, de um estado para outro, ou um tipo de, uma pouquinho de diferença. Nós vamos falar na primeira parábola. Ele está falando sobre o homem natural. Homem natural. O que é homem natural?
que nasce, né? Nasce igual cada um de nós, que nasceu da uma mãe, de um pai, e sabe, vivendo assim. Mas a Bíblia está falando sobre o homem natural, é no estado que a pessoa está. Então, esse estado pode ser um estado curto, longo ou até a vida toda. Tem pessoas que morrem natural. Só vem nascer, vive como todo mundo, come, bebe, faz todas as coisas, não tem nada a ver com Deus, nem quer saber de Deus, nem quer falar, quer viver até assim. E morre assim. A Bíblia fala que essas pessoas são homens naturais. O que a gente vê no homem natural? O que a gente vê no homem natural, você está vendo? É um homem, como o Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando. Homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Ele não compreende as coisas espirituais. Você fala as coisas espirituais para ele, ele está, tipo assim, não quer nem saber, não tem nada a ver, tipo assim. Essa coisa não faz sentido para eles. Imagine para um homem, você vai falar para um homem canal, você vai falar para ele, então, você tem o seu dinheiro, você vai dar ao outro o seu dinheiro, e você não precisa nada a ver, tipo assim, você vai receber mais coisas de Deus, tipo assim, você ajuda, Deus falou que você ajuda, e você recebe, ele não tem essas coisas, não tem essa de entender essas coisas. Eles vão saber assim, o que eu recebo, eu trabalho para mim, quando muita gente ouve essas coisas, eu trabalho para meu dinheiro, então meu dinheiro fica meu, não tem nada a ver. Se eu vou dar para uma pessoa, vou dar para quem me ajudou, ou vou dar para receber de volta. O homem natural é assim. Quando o homem natural, a carne, o desejo da carne é assim, ele está vivendo de acordo com tudo que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com as coisas espirituais. Está vivendo ter essas coisas, ele está vendo o foco desse homem é só as coisas físicas, as coisas que pode ver, que pode compreender, que pode ver, que pode compreender, essas coisas que ele está vendo. Então você vai ver no homem canal, por exemplo. Normalmente vai estudar, vai ter conhecimento, vai ter, tipo assim, pode ser inteligência, vai ter tudo isso. Mas uma coisa que a gente vai ver que está faltando, eles não estão orientando para as coisas espirituais. Aleluia! É uma coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai entender agora. No momento que nós estamos orientando para as coisas espirituais, já tem uma coisa que está dentro de nós. Porque Jesus Cristo estava falando com os discípulos, ele falou assim: não pensa que só é você que me escolheu, porque eu te escolhi. Eu escolhi vocês. É assim que Jesus falou. O que faz? Quando uma pessoa de cada um de nós começar a ter desejo de coisas espirituais, é como se fosse Deus está nos chamando. É assim. Quando você vê, você levanta, você começa a sentir que tem uma coisa faltando. Senhor. Está falando do teu coração, você está falando. A vida não pode ser assim. É assim que o chamado está começando. A vida não pode ser assim. Não pode só viver, comer, beber, e vai lá dormir e levantar. Não tem sentido assim. A vida não pode ser assim. E quando você está começando a ter essa convicção, Deus já está chamando. Então, a gente está vendo mais, a gente está vendo mais, a gente está indo mais. Nesse momento, tem pessoas, eu estava falando com o meu amigo lá,
na casa, ele estava lá, perto da casa, e sempre a gente discute política, as coisas assim, mas eu sempre falar, porque ele está interessado na política, eu sempre falar de política com ele, e depois eu entro nas coisas espirituais. Falei, como que está a tua vida espiritual? Assim a gente começou a conversa. Mas uma coisa que eu percebo, cada vez que a gente está falando, e no momento que eu entro nas coisas espirituais, como se fosse tem uma coisa dele que não quer ficar nessa parada. Você sabe, ele começa a tornar a cabeça, ele começa a virar a cabeça, como você sente nele, que ele está aumentando. Tem uma coisa que está aumentando nele. E eu sempre continuo assim, mesmo assim que a gente está falando, eu entrei sempre na política, falando de política, presidente Lula, essas coisas. A gente começa assim, mas depois eu entro nas coisas espirituais. Como que está a sua vida de oração? Muitas coisas. E a gente já percebe, como se fosse, ele já quer mudar, como se fosse, ele não quer mudar, como se fosse o homem natural dentro dele está lutando na entrada do homem espiritual, como se fosse a transformação. Ele não quer ter a transformação assim, como se fosse o homem natural quer vir naturalmente. Então assim, a Bíblia está falando que o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque parecem como loucura para ele. Assim, parece como loucura. Eu não estou falando isso porque tem um estado da minha vida também, eu estava assim também. Como as coisas espirituais, eu estava uma ideia, Deus existe porque tem que ter alguma força maior. Mas só que eu não queria nada a ver com as coisas espirituais, porque para mim parece que tem muita coisa que eu não entendia. Não tem dificuldade de ideia, não quero pensar nessas coisas. Então, quero viver a minha vida. É assim. O homem natural é assim. Você quer viver a tua vida. Mas só que tem um momento que vai chegar, você vai se sentir cansado dessa vida natural. Então, assim começa o chamado. Então, a Bíblia vai mais para nós para falar no capítulo 3 sobre o homem carnal. Homem carnal. A gente vai no capítulo 3, ele vai falar assim, no começo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Então a Bíblia está falando de outro tipo de homem. É homem carnal. Então, a gente estava falando de homem espiritual, de homem natural, homem que nasce e viver normalmente sem as coisas espirituais. Mas a gente está entrando no outro tipo de homem. E a gente agora pode ver em qual estado que cada um de nós está. E como a gente consegue também mudar para o que Jesus Cristo quer de nós. O homem espiritual. Homem carnal, que a gente está vendo, é um homem que conhece Cristo. A Bíblia está falando, é um homem que tinha um encontro com Cristo. Ele acredita em Cristo. Ele já ouve a palavra já transpareceu o coração dele. Ele tem um tempo que ele gosta das coisas de Cristo. Ele gosta das coisas espirituais, mas mesmo assim, ele tem uma orientação para a carnalidade, para as coisas carnais. Então, se a gente está vendo, este homem é um homem que conhece a Cristo. O apóstolo estava falando, ele falou assim, esse homem é como se fosse um menino em Cristo, como se fosse uma pessoa que conhece a Cristo um tempo, mas não cresce mais, ele fica lá neste nível, ele sabe as coisas espirituais, mas está mais orientado para as coisas carnais.
fosse, ele tem dentro dele, uma parte natural e uma parte espiritual. Este homem, a Bíblia fala que é um homem carnal. Aleluia. Porque a orientação, o desejo, os desejos que eles têm, a transformação que eles têm é só no nível das coisas de carne. Eita Deus. Não está com as coisas espirituais. A gente vai ver essa agora a gente está falando. A gente vai ver este homem. A gente vai ver esse homem. É um homem que está na igreja. Ele canta. Ele adora. Ele até prega. Ele até faz coisas. Mas a orientação dele são as coisas mais canais. Eita Jesus. Se a gente está vendo, está falando aí. no momento que está andando, no momento pode ir andando, tipo assim, com cristão, faz coisas, mas só que você vai ver dentro dessa pessoa, que a transformação não está cumprida. Eu não estou falando, tipo assim, tem estado também no Evangelho. Agora, os irmãos como o Rogério, como o Paulo, está indo para frente. Está indo para frente, está no estado, está indo. É assim. A gente não pode negar isso também. Então, no momento que a gente sabe a Cristo, a gente entra, tem um encontro com Cristo, foi batizado e está andando, a gente vai ver dentro de nós que a gente vai combater as coisas da carne, os desejos da carne. É assim que a gente está indo na transformação. A gente está indo na transformação. Mas imagine o homem que conhece a Cristo desde 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, ficar do mesmo jeito. É isso que o apóstolo está falando. É isso que o apóstolo está falando. Vocês são meninos em Cristo. Eu não posso falar muitas coisas, eu não posso dar para você manjar coisas para comer pão, porque eu quero só te dar leite nesse momento, porque vocês não cresceram. Entendeu? É assim, como eles não cresceram. Eu estava falando com os coríntios, né, nesse momento, mas é para no seu tempo também, porque tem esse tipo de... Porque vocês não cresceram. Se vocês não cresceram, você só está na carne. A carne agora tem poder sobre vocês. É assim. Então, ele está falando, se você vai ver, nessas coisas você vai ver inveja, você vai ver as coisas, todas as coisas que têm a ver com a carne. Eita Então, é como se esse tipo de pessoa tem uma coisa que está faltando. Eles sabem quem é Cristo. Já tive um encontro com Cristo. Você pode ver dentro deles como se fosse você está vendo uma árvore. Eu sempre vejo, não sei se é papaya, né? Papaya que é esse fruto. Você tem dois papaya, tem dois tipos, né? Tem uma fêmea, tem um macho, que eles falam. Macho, tem um que você vê que cresce, que tem frutos, faz tudo, mas o outro cresce do mesmo jeito que o outro. Mas você não vê, você vê folhas, você pode ver folhas, vê todas as transformações, todas as coisas para dar fruto, mas você pensa que ele vai ficar assim na minha vida, nunca vai ter fruto. Nunca vai ter fruto. Então ele tem folhas, ele vai ser igual uma papaya que vai dar fruto, mas só que você está vendo dele, não tem fruto. Esse você está vendo, está crescendo até tudo, mas nunca vai ter fruto. Então, essa aqui é o estado carnal. Você está andando, fazendo as coisas, mas só que não tem dentro de você, tipo, as coisas que Deus está esperando. Os frutos. Mas você já conhece porque você tem vida, já conhece a Cristo. Então a gente vê, este homem é um homem carnal. Então eu quero que ficar bem para não ficar perdido. Este tipo de homem que eu estou falando, nós na nossa vida tem estado. Tem o estado natural
tem o estado carnal, tem o estado espiritual. Estou falando do estado carnal, não é porque está vendo carne, é um estado que a gente está transformando. É porque se uma pessoa acabou de conhecer a Cristo, não pode, eu não posso esperar que ele vai entender tudo de uma vez. Isso aqui não é normal. Porque eu acho que uma pessoa, eu imagine, uma criança nasce agora, eu estou esperando que ele vai andar, correr, fazer tudo. Não, tem um estado. Ele vai começar com leite, e depois começar com coisas mais que ele não consegue digerir, e depois vai para outro estado, de pão, arroz, essas coisas. É assim, o estado. O que é mal nesse aqui é quando você tem uma criança que tá num tempo, tipo 2 anos, de 2 anos, ele tem que depois de nascer, você esperar que ele come, faz as coisas, ri, faz as coisas. Mas tem um estado que a criança você já está esperando que ele anda. Mas se ele não está andando, no estado de 2 anos, 3 anos, você tem uma coisa errada. Porque tem que ter alguma coisa, porque esse estado já passou. Essa criança deve estar andando, ou deve estar com algumas habilidades de acordo com a idade dela. É assim que a gente compensa. Essa aqui a gente está esperando para cada um. Então, é a diferença que eu quero fazer, porque nós cristãos na nossa vida, nós temos estados, mas não pode demorar de um estado para outro, porque a transformação tem que ser feita. Então é isso que eu estou falando. O homem carnal, que a Bíblia está falando, é um homem que para num estado. Ele não cresce mais. Ele só fica neste estado e fica lá. Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia está falando sobre esse homem. Você vai ver que ele tem a parte espiritual, mas também tem muitas coisas que está orientando mais para a carne. Esse homem pode vir para a igreja, esse homem pode fazer, escutar, louvar, gritar, fazer tudo que faz as pessoas espirituais, mas só que a orientação dele é mais para a carne. Então o apóstolo o apóstolo Paulo está falando, nesse estado você deve estar mudado. Ele está falando com os coríntios. Vocês são cristãos, vocês conhecem a Cristo, mas vocês ficam no estado de menino ainda. Vocês não cresceram. Então o que falta deste homem é a transformação. Ele não teve transformação. A transformação e parou. Então a Bíblia está falando deste homem é homem carnal. E carnal, você sabe, o homem carnal vai ter uma parte, uma façada espiritual, mas tudo o que você vai ver na vida dele são as coisas. Quando isso acontece na nossa vida, que você vê só pessoas espiritual, só falam das coisas materiais, coisa que quer, coisas assim, de muitas coisas. Não é mal de falar essas coisas, bom, mas a vida dele só tem essas coisas. Ele está falando que é espiritual. Se você tem muitas coisas no nosso coração também. Quando está crescendo de acordo com o estado que a gente está. Entendeu? Tipo assim, inveja, por exemplo, ou competição, ou comparação, ou todas essas coisas que está indo, são obras da carne. Você pode ver também o que está criando essas coisas, porque o homem espiritual, ele está morto. Ele está morto para as coisas naturais e para entre as coisas de Cristo. Então, homem espiritual é homem diferente. A gente vai ler um pouquinho sobre o homem espiritual. Homem espiritual, aí versículo 15 do 1 Coríntios 2, versículo 15. Ele fala assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. É um pouquinho mais vago, mas tem mais.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o homem espiritual é um homem que tem a mente de Cristo. Então, a gente está sabendo, mesmo assim, o nosso estado como homem, e a gente, o nosso estado pecadores, o nosso estado de pecado, faz algumas vezes que a gente pode ter uma dificuldade, a gente pode ficar bravo uma vez, tem uma coisa, mas só que a gente não vai ficar neste estado. É um homem espiritual. Quando o homem espiritual, como se fosse, a gente vai pegar uma coisa para ver como que é. Pegar dois animais. Pegar, por exemplo, uma ovelha, por exemplo, e um porco, porco, sabe? Esses dois. Então, a ovelha, se ela cai num barro, se ela cai no barro, do momento que ela cai, ela começa a sentir essas coisas, ela quer sair do barro, entendeu? Eu estou falando isso para vocês, para fazer saber que não quer dizer que o homem espiritual vai ficar totalmente sem pecado, sem nada. A gente até pode cair numa coisa, mas só que a gente não vai ficar. Porque a gente quando a gente cai, a gente sente essa mágoa, essas dificuldades dentro de nós, como a gente não quer ficar, como se fosse assim. A gente não quer ficar, como se fosse, você cai num pecado, você quer sair dele, você não quer ficar nesse pecado, você não quer. É diferente do homem carnal ou do homem natural. Mas quando eu já estava fazendo o exemplo da ovelha, mas quando um porco cai numa mancha, é a coisa dele. Ele está gostando, está curtindo. É assim. Eita, então, se a gente está vendo, são esses dois diferentes. Mas, exatamente. Quando a gente está vendo o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. A mente de Cristo cada vez, o apóstolo Paulo está falando, cada vez estou morrendo cada dia. Você está sabendo o que isso quer dizer? Cada vez estou morrendo, porque tem um homem que a gente cada vez está combatendo. A gente está combatendo a carne. Aleluia. A gente está combatendo a naturalidade. A gente está cada vez que a gente está combatendo, como se fosse cada dia a gente está morrendo pela carne, para que a gente fique na mente de Cristo. Essa aqui é o homem que tem a mente de Cristo. É o homem espiritual. Então, essa aqui é o trabalho do Espírito Santo. Então a gente está vendo qual é que tem 3 tipos de homem de acordo com 3 tipos de estado. Então agora a questão é: qual estado que você está neste momento? Qual estado? Se a gente está no estado de carne, se a gente está no estado natural, se a gente está no estado de carne, ou se a gente está no estado espiritual. Então, uma coisa, qual é o estado que a gente está neste momento? Tem esperança em Cristo. Porque ele veio, morreu na cruz, sofreu todo esse castigo, para que a nossa mente saia da naturalidade ou da carnalidade para a mente espiritual. Então, quando a gente tem vida, como a gente tem vida, tem chance, a porta está aberta. Até que uma pessoa que está falando que Jesus Cristo morreu com os braços abertos.
esperando para cada um de nós. Que você seja no estado natural agora, Ele está esperando por você. Que você seja no estado carnal agora, tem esperança. Ele está esperando por você. Que você esteja no estado espiritual, então você já está com Ele. Então Ele até agora está ficando com você. Então vamos até o fim desta transformação. Cada dia a gente tem que morrer para a carne, para entrar na nossa espiritualidade. Cada dia, cada momento, que a nossa mente seja a mente de Jesus Cristo. Aleluia! Cada vez, cada escolha, cada ideia, cada coisa, a gente está transformando para a mente de Cristo. Quando o nosso pensamento de inveja vem, a gente fala, cai por terra, porque eu quero a mente de Cristo. Quando a carne está gritando dentro de nós e quer achar o caminho dele, a gente fala, cai por terra, porque eu quero a mente de Cristo. Cada vez, a competição, as dificuldades, as tribulações, quer que a gente duvida da morte, da vida, da morte, da ressurreição de Cristo, a gente tem que falar, cai por terra, porque eu quero a mente de Cristo. Porque quem está em Cristo fica com a mente focalizada com Cristo. Quem está na igreja fica na palavra de Deus. A gente precisa ficar na oração, fica na palavra de Deus, fica nas declarações de Cristo, transformando cada dia, porque nós queremos a mente de Cristo. Então, até aqui a nossa palavra. Eu agradeço a minha oportunidade.